Olá, queridos, a paz, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para te dar as boas-vindas em mais um culto da vitória, um culto tão abençoado que tem assim edificado a nossa fé, edificado as nossas vidas, e eu sei que hoje não vai ser diferente, então fique conectado até o final conosco, que Deus vai te abençoar, Deus vai falar com você. Então sejam bem-vindos a esse culto da vitória. Envie esse link aí para o máximo de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o seu coração e para o coração de cada uma dessas pessoas que estarão conectadas aqui conosco. Vamos louvar ao Senhor com alegria e eu já volto para darmos continuidade ao nosso culto. Deus abençoe. O Senhor reina sobre todos nós. Glória a Deus. Tu és soberano, não há outro igual a ti, Deus, não há outro. Aleluia. É o Senhor que tem a palavra final.
Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, de adoração, que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e toda a exaltação, Pai. Nós agradecemos muito ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e pela fé, por tudo que o Senhor ainda vai estar fazendo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode dizer glória a Deus aí na sua casa, você pode dizer graças a Deus. Nós estamos em mais um culto da vitória, chegando aí o finalzinho da semana. Espero que a sua semana tenha sido boa, tenha sido excelente, e agora vamos edificar, né, a nossa fé através desse culto, através da ministração da palavra de Deus. E chegou o momento de ofertarmos. Eu quero ler um versículo com você, que está ali em Provérbios, no capítulo 11, no verso 25, que diz assim: o generoso prosperará, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Aqui nós percebemos uma grande chave para sermos prósperos, e a Bíblia diz que a chave para a prosperidade é sermos generosos. O generoso prosperará. Então a generosidade, ela abre caminho para a provisão de Deus, para a prosperidade de Deus em nossas vidas. Então, querido, não abra mão de expressar a sua generosidade. Não abra mão de devolver o seu dízimo, de devolver ofertas generosas, para que você possa prosperar em todas as áreas da sua vida. Eu quero orar com você nesse momento. Se você puder, feche os seus olhos e vamos orar juntos, por favor. Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor preparou para nós. Um tempo de semeadura, um tempo, Deus, de plantio, um tempo onde nós temos a oportunidade de expressar a nossa generosidade, para que possamos continuar prosperando, continuar crescendo em todas as áreas. Muito obrigado pela tua graça, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado pelo suprimento de todas as nossas necessidades. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, e nós declaramos que o Senhor continuará nos sustentando. Pai, nós louvamos o teu nome, somos gratos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Então faça isso agora. Você pode usar o nosso QR Code fazendo uma transferência, ou se preferir amanhã ou ao longo da semana uma transferência bancária, um depósito, mas não abra mão de exercer, não é isso? De praticar esse princípio tão precioso para as nossas vidas. Deus te abençoe e uma boa semeadura. Paz. Graça e paz a todos os irmãos da Igreja da Paz Church São Gonçalo. Mais uma vez estamos aqui para alegrarmos o nosso coração e assim sermos também edificados na palavra de Deus. Vamos estar assim levando essa mensagem para que o nosso coração possa se inspirar, né,
na verdade, na presença do nosso Deus, e assim nós possamos ouvir a palavra e sermos edificados, sermos encorajados e principalmente, colocarmos em prática tudo aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Amém, queridos irmãos? Hoje nós fazemos o culto da vitória, amém? O culto onde nós falamos sempre de que para conquistarmos a vitória nós precisamos ouvir a voz de Deus, precisamos estar atento àquilo que o Espírito Santo quer falar ao nosso coração para alcançarmos a vitória. Amém, querido? Além da fidelidade, além do amor pela obra, além da obediência, para alcançarmos a vitória, nós precisamos estar debaixo da graça do nosso Deus e principalmente cheios da presença de Deus em nossas vidas. Amém? Então, vamos ao tema desta noite da nossa mensagem, Eu coloquei um tema muito interessante que fala dos tempos difíceis, dos momentos que estamos passando hoje, e que a igreja precisa ser a diferença, para que todos saibam que existe solução, que existe alguém que pode mudar toda e qualquer situação, mesmo nos tempos difíceis que nós estamos vivendo. Então, a mensagem, o tema da nossa mensagem é tempo de nós despertarmos, amém? É tempo de nós despertarmos, porque a palavra de Deus, ela está nos ensinando, ela está nos mostrando que os tempos vindouros serão difíceis, até a volta do nosso Jesus. Mas a igreja do Senhor, ela precisa estar animada, ela precisa estar encorajada, ela precisa estar empenhada em levar a solução para as pessoas que estão desesperadas, que estão sofrendo. Até mesmo nós agora, quando sentimos na pele por causa de um familiar, de uma pessoa da família, um vizinho, alguém mais próximo, que morreu ou faleceu por causa dessa doença, desse Covid-19, que tem levado muitas pessoas à sepultura. Mas a graça de Deus, ela nos fortalece, ela nos encoraja e nos mostra como nós, sendo igreja, podemos fazer a diferença mesmo nesses tempos difíceis, nesse momento difícil que estamos passando. Amém, igreja? Então, abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versos 1 a 10, para nós meditarmos nesse texto. Amém? Você que já achou, diga glória a Deus, diga graças a Deus. Diz assim, 1 Tessalonicenses 5, de 1 a 10. Irmãos, quanto aos tempos e a épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão. À noite, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, Não somos da noite e nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para receber a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Amém? Graças a Deus. Essa palavra é uma palavra de Paulo, à igreja dos Tessalonicenses,
aonde naquele tempo estava havendo também um momento de perseguição à igreja, e a gente entende que mesmo há tantos anos atrás, há milhares de anos atrás, Paulo já despertava o povo, já despertava os irmãos em relação aos tempos difíceis, e que nós precisamos também entender isso. Naquele tempo, Paulo já despertou os irmãos em relação à vinda do Senhor. Amém, queridos? A segunda vinda, do Messias. E hoje nós estamos vivendo esse tempo mais perto do que nunca. E como igreja precisamos estar desta mesma forma. Paulo desperta os irmãos para que não durmam mais do que o suficiente. Pelo contrário, que estejam sempre ligados, porque nós estamos sendo preparados para esse grande dia. Ninguém sabe qual vai ser o dia, a hora, mas a gente sabe, querido, mesmo passando por tanta tempestade, por tanto momento difícil, nós temos que ter essa esperança dentro de nós. Por isso Paulo desperta os irmãos em relação a isso, que precisamos ser como luz, brilhar, estarmos ligados nas promessas do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus, que deixou bem claro que voltaria para buscar a sua igreja, mas que nós estaríamos no mundo. E ele foi bem claro em falar também, o próprio Senhor Jesus, ele fala isso, que nós deveríamos de ter bom ânimo, porque no mundo nós passaríamos por aflições, mas se ele venceu, nós também venceríamos. Então tem várias referências que nós podemos trazer para as nossas vidas em relação a um despertar em relação ao grande dia. Mas estamos sendo preparados, e como igreja somos a luz do mundo. Nós não podemos viver nas trevas, não podemos ficar presos às coisas que esse mundo oferece para nos tornar trevas, mas nós precisamos estar ligados nas coisas que vêm do alto, para que possamos estar iluminados ao ponto de também levar essa luz a todos os que creem. Amém, queridos? Então eu e você temos essa missão de despertarmos em tempos difíceis, em momentos difíceis, que já é tempo da volta do nosso Jesus, o Messias está às portas, e nós como igreja precisamos despertar o mundo em relação a isso. Essas coisas que têm acontecido, essas dificuldades, essas doenças, essas pragas que têm vindo sobre a terra, a gente entende como igreja e através da palavra de Deus, queridos, que realmente isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Não tem para onde fugir daquilo que Deus determinou que acontecesse na terra. Amém? Mas nós somos a luz do mundo, a luz que brilha, a luz que faz a diferença, a luz que traz a paz, a luz que traz a cura, a luz que vai fazer com que pessoas sejam libertas, a luz que vai fazer com que pessoas sejam salvas, através da luz que está dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, amém? E você tem essa luz dentro de você, porque você tem o Espírito Santo. E, infelizmente, a gente temos visto, queridos, que muitas pessoas têm, na verdade, ficado acuadas, com medo, desesperadas. Eu vejo mesmo pessoas da igreja, homens, mulheres que estão na igreja com medo, desesperados por o que está acontecendo. É claro que nós temos que ter vigilância, nós temos que estar tendo aí uma vigilância em relação ao que está acontecendo, mas somos a igreja, não podemos ficar dessa maneira. Temos que estar confiantes no nosso Deus, no nosso Senhor Jesus, amém, queridos? E mesmo que morramos para este mundo, querido, nós temos que ter a certeza que vamos para a glória, que vamos estar no céu com o nosso Senhor, amém? Mas
a Bíblia diz que ainda não é o fim, que é os tempos difíceis que nós vamos viver. É um despertar para a igreja, tudo o que está acontecendo hoje. Eu não gosto muito de ficar falando, né, desse coronavírus, dessas coisas que está acontecendo, de mortes, de coisas, porque a gente já tem visto na igreja, dentro da televisão, das reportagens, e se a gente ficar ligado nessas coisas, a gente acaba realmente ficando desesperados e com medo. Mas, quando nós nos despertamos dentro da palavra de Deus, a gente adquire muita confiança em relação àquilo que nós podemos fazer nesse mundo. Porque Deus está nos preparando para isso. Ele já está nos preparando para o grande dia e também para fazermos diferença na terra, como luz. Amém, queridos? Como luz para iluminar vidas. Então Paulo ele desperta os irmãos para que possamos continuar firmes, sabe? Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos caos que está acontecendo. Paulo, ele é um homem muito sábio, querido, e ele escreve essa carta aos Tessalonicenses para que a igreja pudesse ser firmada e principalmente demonstrar essa diferença, amém? Porque essa diferença é o que vai trazer mudança, é o que vai trazer transformação na vida de outras pessoas, amém? Então estamos em tempos difíceis, mas não podemos esquecer quem somos. Sabemos que Jesus mesmo nos alertou sobre estes tempos, então precisamos entender que para tudo tem o seu tempo certo, né? Esses dias que estamos vivendo não é para ficarmos desesperados ou com medo, pois se os sinais estão acontecendo, nós como igreja precisamos fazer a diferença e levar a todos os que estão se sentindo desamparados a luz que pode mudar toda e qualquer situação. E qual é essa luz que pode mudar toda e qualquer situação? A presença do nosso Jesus, amém? O Filho de Deus, a nossa esperança, a esperança para o mundo, a esperança para aqueles que crê, a esperança para aqueles que o aguardam, a sua volta para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, amém? Essa luz, ela brilha em qualquer lugar, em qualquer momento. E não adianta ficarmos desesperados. O mundo precisa entender que há solução, que há como mudar essa história ou esse quadro que estamos vivendo. Basta o homem se render ao Senhor Jesus, que tudo pode mudar, que todas as coisas podem ser diferentes. Amém, queridos? Então, vamos ver uma referência em Atos, capítulo 1, do versos 7 e 8. Atos capítulo 1, versículo 7 e 8. Eu tenho achado muito interessante isso, esse tema que eu trouxe, porque nos traz uma reflexão do tempo que estamos vivendo, do que pode acontecer, e de que também nós não podemos ficar desesperados, porque a gente não sabe o dia nem a hora que isso vai acontecer, amém? Mas temos que estar preparados, temos que ser luz. Por isso Paulo falou para os irmãos, não dormir mais do que o normal. O que isso significa? Que muitas pessoas ficam acomodadas, né? Muitas pessoas ficam de braços cruzados, não querem fazer mais nada por causa das coisas que têm acontecido. Mas nós sabemos que como igreja isso precisa ser diferente. Amém? Não podemos cruzar os braços, não podemos ficar desanimados, sempre vivendo no nosso conforto, ao invés de estarmos indo e fazer a diferença. Então, diz assim no versos 7 e 8 de Atos 1. Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, e em toda a Judéia,
e Samaria e até os confins da terra. Amém, querido? Então, isso significa que enquanto estivermos aqui na terra, não podemos ficar preocupados com o dia que Jesus irá voltar. A gente não sabemos, ele não deixou isso escrito na palavra dele. Só despertou a igreja para que estivesse preparado. Então, nesses tempos, a gente podemos buscar muita presença de Deus para recebermos poder, recebermos autoridade, para fazermos a diferença. Amém, querido? Para orarmos pelas pessoas e fazer com que essa pessoa também entenda que Jesus é a solução para o que estamos vivendo hoje e em todos os tempos difíceis. Não é só isso que vai acontecer na terra, poderá acontecer muitas outras coisas. Então, como igreja, nós somos a diferença. Temos o poder nas nossas mãos de fazer a diferença. Amém? Jesus, ele fala, vocês receberão poder e autoridade para poder fazer a diferença na terra. Aleluia, diga glória a Deus por isso. Amém? Então, como igreja, como luz, vamos levar a luz de Jesus para todos aqueles que estão desesperados, querido. Amém? Porque como igreja, nós precisamos sim fazer muita diferença. É tempo de nos enchermos da presença do Espírito Santo, estarmos atentos, pois se somos a luz do mundo, precisamos estar iluminados com a presença de Jesus e brilharmos em qualquer tempo, seja em dias difíceis ou de abundância, de dia ou noite. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos no Salmo 34, versos 6 e 8, para nós também buscarmos uma referência muito importante, amados, para as nossas vidas. Salmo 34, lá no versos 6 e 8. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. Achei. Amém? Você que achou aí também, preste atenção. Diz assim, olha: este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Amém? O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livram. Provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia! Esses 3 versículos, querido, me trouxe assim uma inspiração muito forte. Nós, quando clamamos a Deus, Ele nos ouve. Amém? Ele nos ouve, Ele nos liberta. Ele traz força para que nós sejamos livres nos tempos das tribulações, para que possamos alcançar a vitória nos tempos de tribulações. Amém? E ele diz que o anjo do Senhor também está ao redor daqueles que o temem, daqueles que o buscam. Então, o que você tem temido? Por que tem estado com medo? É tempo de despertar, querido. É tempo de nós, como igreja, realmente impactar esse mundo, mostrar ao mundo que existe sim solução. Amém? Jesus, o Filho de Deus, é o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida e na vida daqueles que nós estivermos levando essa luz. Amém? Saiba disso, provem e vejam como o Senhor é bom e como é feliz o homem que nele se refugia. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então, o salmista aqui ele está declarando que como é feliz o homem que nele se refugia. Mesmo nas tribulações, mesmo na dificuldade, mesmo em meio ao caos, o que você tem temido? Por que você tem estado com medo?
Saiba que o seu Deus é poderoso, querido, que essas coisas, elas são muito pequenas para o Deus que nós servimos. Então, não é tempo de estarmos com medo, desesperado, é tempo de levarmos a luz, é tempo de despertar as pessoas em relação ao reino de Deus, ao reino dos céus, ao plano de Deus para a humanidade, que é de salvar, de curar, de libertar, de trazer vida, de trazer paz. Então, não fiquem levando palavras de desânimo para as pessoas. Pelo contrário, precisamos levar palavras de fortalecer, palavras que a gente possa edificar a vida de outras pessoas, porque somos a luz que faz a diferença no mundo. Amém? Eu e você somos essa luz nos tempos de caos, nos tempos difíceis que estamos passando. Então, como igreja, nós precisamos sim crer, querido, no poder do nosso Deus. E esse poder está nas mãos da igreja. A igreja que ora, a igreja que busca, a igreja que se refugia no Senhor, ela fará a diferença. Ela fará a diferença. E eu creio que a nossa igreja, querido, ela tem feito essa diferença também. Aqui nós temos pregado palavras de fé, nós temos levado mensagem de encorajamento, nós temos levado mensagem, querido, que tem levantado e edificado muitas pessoas. Amém? Os nossos pastores têm sido muito usados por Deus para trazer mensagens poderosas, mensagens que têm levantado o seu povo, mesmo em tempos difíceis. Vamos passar por isso, dando glória a Deus. A Bíblia diz que o povo de Deus precisa glorificar mesmo nos tempos difíceis. É tempo de buscar, é tempo de se acender, é tempo de buscar esse fogo do Espírito Santo para podermos fazer a grande diferença aqui na terra. Sabe, a gente tem ouvido tantas palavras de desânimo na boca das pessoas. As pessoas já não sabem mais para onde ir. As pessoas já não sabem mais o que fazer, mas nós sabemos, querido, que o nosso Deus tem a solução. Nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, é fiel, é bom. Ele é o único que pode fazer com que a humanidade possa alcançar a vida eterna. Amém? Isso só vai acontecer através de mim e da sua vida. Então, que nós possamos buscar mais a presença do Senhor, sabe? Não há muito o que falar nesses tempos, a não ser dizer que realmente Jesus é a solução, querido. Não há o que falar para as pessoas. Vamos falar o que para as pessoas? Se não for dizer que Jesus é a solução. Então nós, como igreja, precisamos pensar nisso. Precisamos estar ligados nisso. Todo momento vai ter pessoas com você, vai ter pessoas até mesmo agora para você consolar, porque perdeu um ente querido, perdeu um familiar para a Covid-19, ou até mesmo outras doenças, né, que acontecem. Mas nós sabemos de onde vem o nosso socorro. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, o Deus dos céus, o Deus de toda a criação, o Deus que tem o poder nas suas mãos, o Criador, querido. Sabe, seja feita a vontade do nosso Deus sobre todas as coisas. Nós não podemos dizer que é o desejo de Deus que a humanidade morra, mas pelo contrário, Deus sempre despertou que Ele chama pelo seu nome. Ele chama pelo seu nome. Ele te chama, querido. Ele quer te despertar para que você saiba que no mundo terás aflições, mas que nós precisamos ter bom ânimo. Amém? Precisamos ter bom ânimo para continuarmos a nossa vida, a nossa trajetória em tempos difíceis. Aleluia! Louvado seja Deus. É tempo de despertarmos. Aleluia!
É tempo de buscarmos. É tempo de que as pessoas saibam através de mim e de você que a humanidade precisa de Deus, precisa de Jesus, precisa da luz do mundo. E Jesus, ele subiu ao trono, está assentado à direita do Pai, mas virá buscar o seu povo. Estamos próximos, querido. Amém? Saiba disso, estamos próximos dessa vinda. Então, despertar para as coisas espirituais é importante para mim e para você, para que não sejamos pegos de surpresa. Porque se nós sabemos e nos preparamos, nós também vamos desejar isso para a vida de outras pessoas. Amém? Nós sabemos da nossa salvação, temos certeza, eu tenho certeza da minha salvação. Mas é preciso fazer com que outras pessoas saibam disso. É preciso fazer isso. Para onde iremos? Se só Jesus tem a palavra de vida eterna. Para onde eu irei? Para onde você irá? A não ser para o único caminho, que é o caminho dos céus. Deus não deixou 2 caminhos para o homem, querido. Deus deixou um caminho para o homem, que é o caminho do céu. O inferno não foi reservado para o homem. Pelo contrário, Deus sempre está dando a oportunidade para a humanidade de se render aos seus pés e reconhecê-lo como o único Senhor de suas vidas. Mas, infelizmente, muitas pessoas não têm deixado isso entrar no seu coração. Ei, mas eu e você somos a luz do mundo, amém? E essa luz está brilhando em mim e em você. Então, pense nisso, será que é onde nós estamos indo? Os locais aonde nós estamos frequentando, será que a luz tem brilhado? Ou será que nós temos também ficado com medo do que está acontecendo? Deus é bom, mas Ele também é um Deus de justiça. Todos nós sabemos. Deus é justo, querido. Deus, Ele nunca será injusto. Ele é justo, como a Bíblia diz. Então Ele faz justiça. E a justiça de Deus muitas vezes será pesada para nós. Mas a palavra diz que se o homem se arrepender do seu pecado, se o homem reconhecer que Ele é Deus e pedir perdão, se reconciliar com Ele, sabe, lançar fora todo o pecado, Deus virá ao nosso encontro. Deus virá ao nosso encontro e habitará em nós, como diz a palavra de Deus. E a presença do Espírito Santo dentro de nós é que faz com que a luz brilhe para fora. E essa luz, ela não pode ficar ofuscada. Essa luz, ela tem que brilhar. Então eu e você, como igreja, precisamos entender e buscar essa luz todos os dias da nossa vida, para que assim a luz de Deus chegue a toda a humanidade. Aleluia! Louvado seja Deus. Vamos ver Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versos 27 ao 29. Aleluia, louvado seja Deus. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto, e sua sabedoria é insondável. Ele fortalece
Ele fortalece, o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Aleluia! Louvado seja Deus. O Criador, que se preocupa comigo e com você, Ele se preocupa com as nossas questões, Ele se preocupa com aquilo que nós estamos passando, Ele está conosco. Se passarmos pelo fogo, Ele vai estar conosco. Se estivermos numa tempestade, Ele estará conosco. Se andarmos por lugares áridos, Ele estará conosco. Se estivermos no deserto, Ele estará conosco. Se passarmos pela prova, Ele estará conosco. Para onde iremos? O que fazer? Só Ele, querido, só Ele pode fazer a grande diferença. E é através de minha e da sua vida que as pessoas saberão para onde ir. Amém? Não fique acuado por causa das coisas que temos visto nesses tempos difíceis. Pelo contrário, vamos despertar como igreja e fazer com que essa luz brilhe na vida de muitas outras pessoas. Amém? Louvado seja Deus na minha e na sua vida. Que essa palavra ela traga uma reflexão nos tempos difíceis. Somos a igreja, não esqueça disso. Somos o povo de Deus. Somos a luz do mundo que faz a diferença em meio às trevas. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, graça e paz, que Deus te abençoe muito, que você possa ser encorajado através dessa palavra e saber que Deus, Ele sempre tem o melhor preparado para mim e para você. Amém? E eu tenho certeza que Deus quer que nós também compartilhemos isso com muitas outras pessoas. Se Ele tem o melhor para nós, terá também para muitas outras pessoas. Glória a Deus. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, poderoso é o Senhor, acima de tudo e de todas as coisas. Nessa noite estamos aqui, Senhor, buscando nessa palavra uma inspiração para que as nossas vidas possam ser transformadas. Que a tua presença, que é a presença do Espírito Santo em nós, possa trazer luz para a vida de outras pessoas, Pai. Nós somos instrumentos do Senhor, somos o povo escolhido pelo Senhor. Nós sabemos da vinda do Messias, não temos que ficarmos preocupados com quando isso vai acontecer. Pelo contrário, nós precisamos estar sempre preparados para o grande dia, Senhor. E esse dia virá, não está longe, mas nós como igreja precisamos levar a luz à humanidade e mostrar que Deus quer salvar toda a humanidade. Então, Senhor, ajuda-nos a crescermos espiritualmente, ajuda-nos, ó Deus, a despertarmos mais em relação à busca da Tua presença, à comunhão com o Senhor, a estarmos orando, a estarmos meditando na Sua palavra diariamente e principalmente, ó Deus, de termos uma comunhão diária com o Senhor. Pai, perdoa-nos por às vezes sermos falhos nisso, mas eu tenho certeza, ó Deus, de que nos tempos difíceis a igreja do Senhor também tem se levantado, ó Deus, e tem feito a diferença. Por isso é no nome de Jesus que nós oramos e declaramos a vitória do seu povo nesta noite. Oramos e declaramos sobre a sua família a vitória. Oramos e declaramos sobre os seus sonhos e projetos a vitória. E que Deus possa fazer o grande milagre na sua vida. Em nome de Jesus é isso que eu profetizo e declaro, Senhor. Como luz do mundo, eu quero profetizar e declarar toda sorte de bênção, não só na minha vida, mas também na vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos, dos meus parentes, dos nossos familiares, Senhor, dos nossos amigos, das pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas que trabalham conosco. Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor, ela se expanda, Senhor, sobre a vida dessas pessoas.
em nome de Jesus, Pai, que o Teu reino prevaleça, que a Tua vontade prevaleça, ó Deus, e que nós como igreja, aleluias, possamos viver nesses tempos difíceis, ó Deus, a grande vitória que o Senhor tem para nós. Muito obrigado, Deus. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto e declaro sobre a tua vida, querido, em nome de Jesus, a vitória. Tome posse e que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre de todo o mal. Mas saiba, Deus está contigo. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém.